Paulo, achei excelente a entrevista, começou com chave de ouro aí, um baita programa, né, com a liderança do nosso âncora aí, né, que deu um baile, inclusive, naquilo que tem pretensão de ser concorrência, mas é até duro chamar de concorrência, né? Foi muito boa, né, a entrevista. E veja, algumas coisas que a gente pode destacar, né, da fala do vice-presidente Hamilton Mourão. Em primeiro lugar, é a questão da lealdade. E isso para militar é muito importante, realmente. Então, em que pese ali a tentativa de causar até intriga, né, entre os dois, o que é natural também, a fala dele em relação a jornalistas, ela pode ser interpretada como uma brincadeira ou como uma análise séria, né? Se a gente parar para pensar que, de fato, existe essa busca por pauta, né? Quando às vezes falta assunto, né, muitos tentam produzir. E quando tem um viés já meio contra o governo, né, aí tenta produzir intriga mesmo. Então, eu acho que ele rechaçou de forma muito veemente, né, qualquer possibilidade de ser concorrente ou de trair o presidente. Isso é importante por quê? Porque a base de apoio bolsonarista desconfia do Mourão. Porque ele andou no início dando ali umas posições e tudo, antagônicas, criando um certo gosto pelo holofote da mídia, e a mídia enxergando nele uma possibilidade de desgastar o presidente. Então ele passou a ser a referência de moderação, de preparo, né, e tudo, e o oposto do que seria o Bolsonaro. Só que ele mostrou, ao longo da entrevista, em mais de uma ocasião, né, que a maior sabedoria de um vice tem que ser reconhecer o seu papel e interpretar a personalidade do chefe, né, para poder justamente se guiar de acordo com isso. Então, muitas vezes, o que talvez para alguns pode ter parecido ali que ele estava sendo traíra, como outros se mostraram, né, depois, e já saíram, felizmente, do governo, que a pior coisa que existe num governo é gente de dentro tentando sabotar, né? Aí não tem muita chance de dar certo. O que pode ter ocorrido na prática era que o Mourão estava justamente tentando agir como aquele peixe piloto junto com o tubarão, né? Aquele que vai ali em paralelo, mas sem competir necessariamente com ele. Outra coisa muito importante que foi dita na entrevista é que o governo tem um problema de imagem, né? E ele não poupou a imprensa, né? Se ele foi sutil em relação ao presidente a ponto da gente ter que interpretar se ele estava alfinetando ou não, com a imprensa ele é muito mais direto. Né? A imprensa persegue o governo e usa fatos que em governos anteriores não era um escarcéu e agora passa a ser. Né? E citando especificamente a Amazônia, que foi um dos assuntos mais debatidos, até porque ele está liderando esse processo e conhece muito bem a região. Então é um problema de comunicação e de imagem, não de fatos. Os fatos não jogam contra o Brasil nessa seara. Né? Mas existe toda uma narrativa com interesses obscuros, ideológicos e tudo mais, e que talvez o governo possa reagir de uma forma melhor. Né? E terminou falando ali, né, que o que vier nós traça. Ou seja, não tem medo de Moro, não tem medo de ninguém, porque tem um capital político forte, acumulado, a popularidade do presidente está em alta, né? Claro que isso tudo pode mudar daqui para frente, mas não vai virar oposição ao presidente e se colocou ali como um aliado fiel, inclusive com um certo otimismo de que pode vir quem vier, inclusive enterrando o Lula, né? Isso foi uma parte importante também. Lula já foi, né? Já é história, já teve o seu preposto ali e foi massacrado nas urnas, né? Então não tem medo de ninguém e mostrou um certo otimismo em relação a isso.